Quando ali eles começam a discutir, os irmãos, diante de José, mas na língua deles, eles achavam que José não estava entendendo, porque José falava a língua egípcia, e tanto é que usava intérprete com eles para disfarçar. Mas aí quando José ouve eles falando entre si, está vendo, Deus está nos castigando, porque nós vendemos o nosso irmão um dia, então essa maldição está sobre nós, por isso esse homem não está confiando em nós, está pedindo para a gente voltar e trazer o nosso irmão. E José estava entendendo tudo, e quando José começou a perceber que aqueles homens não eram mais do mesmo jeito, haviam mudado, o que aconteceu com José? Ele corre e se esconde dentro do seu quarto, e José faz o quê? Chora. Então José afastou-se deles e chorou. E aí a história continua, eles voltam mais uma vez, José enfia lá uma taça no meio das sacas dele para acusá-los de roubo, para ver como que eles iam se sair. Quando eles finalmente conseguem trazer o Benjamim, e o Judá, o irmão mais velho, falou: pai, se eles quiserem fazer alguma coisa com Benjamim, eu dou a minha vida por ele, mas ele vai voltar, eu te dou minha palavra de honra. E Jacó então deixa. E aí quando eles chegam novamente, José os leva para comer um banquete. Entraram no vinho que sai de baixo. Aquele dia foi animado. Mas aí quando José ouvem eles novamente conversando entre si, José dá uma disfarçada, corre para o quarto para quê? Chorar. Chorava sozinho, chorava escondido, na frente dos outros não queria dar o braço a torcer, mas só Deus sabe. Por isso eu te digo, meu irmão, seja quem for, seja rico, seja pobre, o homem que conseguiu tudo na vida, José não tinha motivos para chorar, mas ele tinha, porque aquela ferida ainda estava lá, aquela mágoa ainda estava lá, aquela dor ainda estava lá, e aquilo o perseguiu por todos os anos, por todos os dias, por todas as noites da sua existência. Quantas vezes o José não deve ter chorado a traição dos irmãos, a saudade do pai, da sua terra, da sua parentela, mas ele não conseguia expor isso, colocar para fora, sofria calado, sofria sozinho, chorava escondido. Quanta gente assim, quanta gente que carrega dores do seu passado, quanta gente que carrega também ofensas recebidas, traumas, violências, coisas que quando você se lembra, te dá aquele nó na garganta, te dá aquela sensação ruim, mas aquilo está entalado dentro de você, você não consegue, por quantas vezes aquilo te leva às lágrimas, mas essa lágrima para dentro, e o que Deus quer fazer em você é te curar. Você precisa colocar para fora, você precisa liberar isso que às vezes está te corroendo por dentro. Quantas vezes a falta de perdão, quantas vezes o ressentimento nos prostra, é como um espinho na carne. E gente, quem não? Quem nunca carregou no coração uma mágoa, uma ferida, uma revolta, uma raiva de alguém que te decepcionou, que te feriu? E a gente não entende que esta mágoa, este ressentimento, e o próprio nome já diz, ressentimento é o que? Ressentir. Uma coisa é na hora, você sentiu, aí ok, não tem como, você não tem sangue de barata, seu coração não é de pedra. Tem vezes na vida que a gente na hora dá a raiva mesmo, dá vontade de esganar, matar, triturar a pessoa, mas é ali, depois você supera isso. Tem gente que não consegue e fica ressentindo,
ressentindo. E sabe aquela pessoa que te provocou isso? Ela nem lembra mais. Você chega na igreja, já olha ela lá no banco, ai meu Deus, vou sentar do outro lado. Sabe, aquilo vai te atormentando, vira um fantasma. Você está na rua passeando, vem a pessoa pela calçada, você atravessa o outro lado, para não ter que olhar para ela e ela te vê. E ela nem lembra mais daquilo. E você não entende que a falta de perdão é um veneno, mas que mata quem sente, não mata o outro. E você está se matando aos poucos e não percebe. Por isso é preciso liberar esse perdão. Por amor a você. Dê-se uma chance. José conseguiu. Demorou, mas conseguiu. Pela terceira vez ele se encontra com os irmãos, eles vêm novamente. Estão ceando com José. E aí José fala: vocês vão voltar lá para a terra de vocês, mas Benjamim vai ficar comigo, como garantia. Judá se levantou e falou: não, meu senhor, por misericórdia, não, eu fico no lugar dele, mas meu pai não pode ficar sem o seu filho. Eu dou a minha vida pelo meu irmão. E aí nesse momento, José se viu em Benjamim. Ele se lembrou lá atrás: esse meu irmão me vendeu, agora esse meu irmão está dando a vida pelo meu irmão mais novo. Ele se libertou, porque ele se viu ali. E aí não teve jeito. Aí ele começou a chorar, e aí não foi escondido não. Mandou os soldados sair, a vassalagem sair, e diante dos irmãos, José se prorrompeu num pranto, num choro, que era tão alto, que os egípcios ouviram, a casa do faraó ouviu o choro de José, um choro de libertação, um choro de perdão, um choro de colocar para fora tudo aquilo que durante tanto tempo aprisionou, mesmo ele sendo grande, mesmo ele sendo vitorioso, mesmo ele não tendo mais o que pedir a Deus. Livre, graças a Deus. E aí ele diz: eu sou José, eu sou irmão de vocês, chorando, gritando. E ele foi, ao pescoço de cada um, abraçando, cobrindo de beijos. Por último beijou o irmão, o Benjamim, e disse: eu não morri, eu fui vendido, mas eu estou aqui, eu dei a volta por cima. E quando aqueles irmãos, caindo de joelhos, começaram a quebrantar o coração, horrorizados, sem saber, sem entender como acreditar nisso, José vai dizer: não se culpem, meus irmãos, não se culpem, não foi vocês que me venderam, Deus é quem me permitiu que tudo isso acontecesse para que eu chegasse aonde eu estou. Vocês foram instrumento de Deus para que eu chegasse até aqui, mesmo na maldade, mesmo no pecado, mesmo na maldição. Vocês foram usados pelas mãos de Deus. Por isso eu os amo, por isso eu libero sobre vocês o meu perdão. Entenda isso, meu irmão. Se você é de Deus, se você está nos propósitos de Deus, mesmo o mal que te causaram, aquilo pode ter sido mal naquele momento, mas se não fosse aquilo, outras coisas não teriam acontecido na sua vida, que te levaram para um patamar diferenciado, melhor. Quantas vezes eu vivi isso na minha pele, na minha carne, de quedas, de puxadas de tapete, e eu fiquei magoado com a pessoa, e hoje eu entendo, se não fosse aquilo, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse aquilo, o melhor de Deus não tinha vindo para a minha vida. Então, quando a gente começa a entender isso, tudo aquilo que a gente carrega como maldição, como revolta, como vingança, passa a ser iluminado pelo Espírito Santo.
propósitos de Deus para a minha vida. Por isso eu te agradeço. Por isso eu te agradeço. Ah, meus irmãos, façamos hoje do nosso momento com Jesus, façamos hoje do nosso encontro com o Senhor, também o seu encontro de libertação.